boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema um tanto complexo, que é um olhar espírita sobre o suicídio. Nunca estamos sós. Quando ouvimos a palavra suicida, o que vem à mente? Como reagimos? O que pensamos? Suicidas são nossos irmãos que necessitam de ajuda e acolhimento e não de julgamento. O suicídio deve deixar de ser tabu. Quanto maior o silêncio em torno desse assunto, pior de lidar com ele. Não falar pode ter um efeito tão devastador quanto falar de maneira inadequada, diz a psicóloga Karen Scavacini. Em obras póstumas, no título Regeneração da Humanidade, que é o momento que estamos passando agora na regeneração do planeta, no título, então, Kardec recebe em 25 de abril de 1866 uma mensagem que fala do nosso tempo, deste tempo. Vejam uma parte que lerei. Ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita, até entre crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. Isso que foi dito para Allan Kardec já está comprovado pela Organização Mundial da Saúde na Cartilha da Saúde Mental. Os números são alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo, perpassando por todas as classes sociais, todas as religiões, todas as faixas etárias, inclusive entre crianças. Ou seja, nesses 30 minutos que passaremos aqui, teremos no mundo 45 suicidas. Nenhum de nós pode dizer que está livre de uma ideia suicida. Nenhum. Mesmo tendo esse conhecimento espírita, a gente nunca sabe como a gente vai suportar as provações, as expiações, as circunstâncias que nos chegam. Porém, nós devemos nos preparar para não termos estas ideias. Então, o Buda diz que tudo na vida está no caminho, ou seja, no pensamento, na compreensão, na fala, na ação correta. Posso vibrar felicidade ou sofrimento, e isso depende da capacidade de lidar com esses dois sentimentos. As escolhas que fazemos trazem responsabilidade, com vistas a escolhermos o melhor, sem a ilusão de que não há dor e que a dor sempre vai existir para a eternidade. Devemos ter em mente as 4 verdades nobres, que são nascer. Temos a dor do nascer, porque todas essas dores, elas fazem parte de nós, da humanidade, que elas são próprias da existência do corpo. Nascer, dói para nascer. Dói para envelhecer, para aceitar a velhice. Dói para adoecer logo em seguida e também para morrer. Então, são as 4 verdades
nobres que nós temos que ter clareza, que nos trazem dores. Há dor em todas essas verdades. Logo, a dor faz parte deste mundo terra que nós vivemos. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, se pergunta, e essa pergunta é como uma reflexão filosófica, que diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que o espírito se corporifica? Porque Deus lhes impõe a encarnação. Não é uma opção, é uma imposição, para que consigamos chegar à perfeição moral, intelectual e espiritual. Nesta passagem, eu me baseei também em Haroldo Dutra Dias, e ele coloca assim: nós todos, de uma maneira ou outra, temos uma encarnação compulsória, porque uns têm um pouquinho mais de liberdade de escolher a família, outros vêm direto, sem escolhas. Mas por que ele chama isso da questão de encarnação compulsória? Porque é imposto para nós que, para nós evoluirmos, nós temos que passar pelo corpo, pela carne. Muitos se perguntam: por que eu nasci para ter câncer? Por que eu nasci para sofrer? Por que eu nasci para sofrer tanto, ou ser pobre, para ter fome? E tem outras tantas perguntas. O suicida se faz todas essas perguntas. Por que tanta dor? Eu não quero dor. Ninguém quer dor. Quem pretende por fim a própria vida não quer morrer. Quer acabar com a dor, com o sofrimento e não com a vida. Acredita que com a morte vai parar de sofrer, porque acredita que não continua vivendo. Mas, porém, contudo, todavia, a morte, ela não resolve o sofrimento. Ela não acaba com a dor. Não é o remédio para aliviar a dor. A morte pelo suicídio multiplica as dores, porque somos seres eternos. Seres eternos. Nós continuamos vivendo no mundo dos espíritos. Só deixamos para trás esta roupa que é o nosso corpo. Então não é a solução tirar a sua própria vida, e sim, isso se agrava. A dor que vivemos com mais ou menos intensidade é proporcional às nossas semeaduras. As nossas semeaduras pretéritas de vidas passadas ou até do início desta vida. Nem todos espiam na mesma intensidade. Uns espiam 80%, outros 20%, outros 10%. Outros passam apenas por provações mais turbulentas, mas nem todos espiam da mesma intensidade, porque nem todos trilharam o mesmo caminho, nem todos semearam da mesma forma. Então, se eu trilhei no caminho da dor lá no passado, eu vou colher tempestades. A felicidade e a infelicidade são construídas no caminho. E logicamente as vicissitudes, isto é, a sequência da nossa vida corporal, tem alívio ou agravamento devido à nossa etnia, se eu nascer negro, se eu nascer índio, se eu nascer branco, se agrava ou se alivia. Pela família que eu constituí, pelo tempo histórico que eu nasci, se eu nasci num período de guerra, se eu nasci num período de pandemia, se eu vivo, em períodos de imigração, de refugiados, enfim. As expiações são de todos nós seres. Por isso é importante salientar que traumas, perdas, danos causam amadurecimento, ou seja, crescimento moral. Compreender isso
te imuniza do desespero, não da dor. Dor todos nós sentiremos, mas desespero, quem se prepara não sente e passa pela tempestade forte. Não existe vida sem sofrimento, sem dor, e também não existe vida sem felicidade. O que precisamos é construir resiliência para passar bem a vida corporal, porque o sofrimento tem um propósito. E terminar com a vida do corpo só aumentará o sofrimento. Ninguém fica sozinho. Deus está sempre conosco. Mesmo o nosso anjo sempre está conosco. Mesmo nos irmãos que pensam em acabar com a sua própria vida, sempre tem um irmão do bem dizendo para não fazer isso. Mas a escolha e a responsabilidade é nossa. Ninguém pode fazer o trabalho por nós. Haroldo Dutra, num momento de sofrimento da sua adolescência, ele estava chorando num canto da praça, em Belo Horizonte, e um senhor lhe olhou e disse: peça a Deus por mim. Haroldo estranhou e o senhor disse: é que as pessoas que sofrem estão mais próximas a Deus. Tudo se resolve, disse ele. Esse senhor era um padre de Belo Horizonte. Haroldo nos conta. E também Haroldo coloca assim: se temos o livre-arbítrio, muitas pessoas perguntam, se temos o livre-arbítrio, por que, se eu escolhi acabar com a minha vida, por que eu continuo sofrendo? Porque ninguém é Deus para fazer o que quiser. Temos que seguir as leis divinas que estão dentro da gente, e uma delas é não matar, nem a si e nem aos outros. Se fugirmos das leis de Deus, nós temos consequências. Haroldo diz também que os familiares às vezes se culpam, e ele pergunta: culpar vai trazer o ente querido de volta? Não. Então, não se deve julgar, culpar, e sim exercer a compaixão, orando com fé, confiança, amor. O culpado, ele é condenado, e o responsabilizado é o que tem que se corrigir. Então, nós somos responsabilizados para que nós possamos nos corrigir daquilo que erramos. Ao ser responsabilizado, nós vamos receber os recursos para regenerar a vida. Cada suicida é um caso. Não se pode generalizar. O desequilíbrio emocional vem de muitas vidas. Muitas vezes, a existência é uma prova para ver se ele não vai cair de novo na tentação de tirar a sua própria vida. Haroldo ainda traz o seguinte questionamento feito a ele: como um suicida que pede um pedaço de pão, esse pedaço de pão lê-se como compreensão, alívio, recebe uma pedra, ou seja, recebe mais dor? E ele responde: o Vale dos Suicidas era um jardim muito florido. O pensamento mantido pelos suicidas é que criou o Vale Tenebroso. Lembremos que tudo é pensamento. Como diz o filósofo René Descartes, penso, logo existo. É a teoria da dualidade do corpo e do espírito. E se é a mente que nos comanda, mudemos o nosso pensamento, caminhando mais na felicidade do que na dor. Mas como é que se muda isso, Irene? Com evolução, com estudo. Esse objetivo deve ser o maior da nossa vida terrena.
a nossa reforma íntima todos os dias. De nada adianta mudar a pessoa de lugar se a mente está tóxica, desequilibrada. Então, como é que eu posso ajudar quem tem pensamentos suicidas? Dizendo, não julgando, dizendo: eu sei o quanto você está sofrendo e eu estou aqui presente como um apoio. E não aquelas falas, chavões, você tem que se ajudar. Ele não tem condições. A gente tem que estar presente. A gente tem que atentar mais para as emoções do nosso próximo, dos seus sentimentos interiores, das suas pistas, dos seus sentimentos. E como é que eu posso ajudar alguém que já se suicidou? Orando, emanando amor, emanando perdão. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, neste livro, que foi um poeta e escritor romântico português, ele relata a sua dolorosa experiência no mundo espiritual em relação ao seu suicídio. Ele tirou a sua vida com uma arma de fogo no dia 1º de junho de 1890. Ele fala do seu resgate no Vale dos Suicidas até ele chegar no Hospital Maria de Nazaré, já nos primeiros capítulos. Vale dizer que a Maria de Nazaré é a mãe das mães, é a acolhedora dos suicidas e desenvolve um trabalho grandioso entre os espíritos suicidas. Para ela, todos merecem consolo, assim como Judas recebeu sem condenação. Neste livro, eu li faz tempo, quero reler, porque a gente sempre lê com outros olhos, né? E esse livro é muito profundo, mas tem uma passagem na página 57 que ele fala, melhor, na 53, ele fala assim: daquele momento que eles foram retirados do Vale dos Suicidas em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à Legião, chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Só destacar mais essa questão do Hospital de Nazaré, de Maria de Nazaré, que é um hospital matriz, muito bonito, rodeado de flores. E esta casa é chefiada então pela Mãe Maria. Tem um poema que eu vou ler um pouquinho para vocês, um pedacinho, e se der tempo depois eu coloco ele na voz de Chico, se eu não me engano, que diz assim: depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? E ele vai falando, é um poema grande. Lá no final, ela diz: levar-te-ei comigo,
a remanso abrigo dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fita frente a frente ele e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então, neste poema dá para ver a grandiosidade do socorro que representa essa legião, que é Maria de Nazaré, porque ela socorre o traidor do seu filho Jesus, que também se suicidou depois de entregar Jesus, para quem não lembra da história. E a Maria, ela não desampara ninguém. Basta o ser espírito que está nesta situação, os familiares que orem para que ele se perdoe em primeiro lugar, para que perdoe a todos, para que aceite o socorro e a luz dessa legião maravilhosa que é de Maria de Nazaré, que socorre a todos. Então, eu quis fazer esta fala neste mês de setembro, setembro amarelo, e que muitas às vezes no espiritismo ou em outros credos pensam que não existe saídas, o suicida está condenado. Ninguém está condenado à tristeza e à dor eterna. A dor, ela vai se manter até que a pessoa sinta a necessidade de socorro. É só pedir socorro que os espíritos de luz recolherão para um abrigo, para um hospital, e darão todo o remédio necessário para que esse ser se recupere e quem sabe tenha uma nova vida logo em seguida, na carne, e que passe deste teste, porque nós não viemos aqui para ficar no mesmo ponto, a gente veio para evoluir. Então, a Mãe Maria se faz presente juntamente com a sua equipe chamada Legião dos Servos de Maria, oportunizando o cuidado e o consolo com cada irmão que chega, que clama socorro, nem os que não são suicidas, se não pedirem por socorro, não serão socorridos. Nós temos que pedir o socorro, porque tem que estar dentro a mudança. E que se deixa socorrer. Então, ela leva a paz, o socorro e uma nova chance, uma nova esperança, mesmo no vale de sofrimento, no vale de lágrimas, a misericórdia se manifesta com luzes, bálsamos magnéticos, remédios e outras intervenções necessárias. Eu vou colocar, tem uns minutinhos só, quero ficar no limite, colocar um poema que é da Meimei, na voz de Chico, que é Confia Sempre. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a coluna celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá.
de todos os infelizes. Os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé que prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então era essa a reflexão que eu trouxe para a noite de hoje. Espero que todos nós possamos refletir bastante e ajudar os nossos irmãos de jornada e aqueles que também já partiram e que precisam das nossas orações. Obrigada. Por coincidência ou não, dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.